sou eu, nem mais nem menos. E hoje eu quero falar um pouquinho mais a respeito de autoestima. Na última semana, sábado passado, nós ensinamos falando a respeito de que Adão, ele havia pecado e ele havia perdido uma certa capacidade mental, e a maneira que ele se via antigamente era de uma maneira muito mais completa, muito mais clara. Ele não tinha problema com o medo, não tinha problema com se sentir inadequado, nem tinha um sentimento de inapropriação. Ele era uma pessoa muito completa. E aí, após o pecado, ele teve a sua mente obscurecida e a capacidade mental dele perdeu-se bastante. Aquilo que ele foi feito para fazer, ele começou a ter medo. E foi pela primeira vez que o medo entrou na raça humana. Foi quando Adão pecou. E nós paramos numa frase dizendo o seguinte: para a gente renovar a nossa mente, para que a gente possa perceber a nossa mentalidade sendo renovada, como a gente viu em Romanos 12:2, que você e eu precisamos renovar a nossa mente. E aí eu encerrei dizendo: esta renovação só vai acontecer através de um processo, e é um processo não lógico, mas é um processo de relacionamento, e um relacionamento com o teu Criador. E dissemos que apenas através de Jesus você pode ter este relacionamento. E paramos por ali, e hoje eu quero continuar a partir desse ponto. Autoimagem. Como é que eu posso renovar a minha mente? Como é que eu posso renovar a mentalidade, a maneira de pensar? Falamos sobre fonema, que é uma estrutura de pensamento, a maneira que você pensa e a maneira que você conclui as coisas que você está pensando. A que conclusões você chega é consequência do seu modo de pensar, do seu fonema. E falamos alguns tipos de fonemas, alguns tipos de mentalidade. Falamos sobre mente carnal, mente terrena, né? E falamos por último sobre a mente de Cristo. Muito bem, como é que eu posso renovar a minha mente? Quando você tem todas as questões da vida, você vai perceber que todas as pessoas, elas alcançam coisas diferentes umas das outras. Tudo na vida, tudo na sua vida, tudo na minha vida depende da maneira pela qual eu penso. O modo que eu penso afeta 100% a consequência e o resultado da minha vida. Eu sou a consequência dos meus pensamentos. Eu sou a consequência da maneira que eu penso. Agora, muitas vezes na nossa vida, nós estamos passando por algumas situações e de repente Deus chega na nossa vida e Ele nos tira de um lugar para nos introduzir em outro lugar. E aí eu quero compartilhar com você uma história que poderia ter sido maravilhosa, mas ela se tornou maravilhosa muito tempo depois. É a história do povo hebreu, o povo que estava saiu do Egito, saiu de 400 anos de escravidão, e já na sequência ele começou um trajeto para conquistar a sua terra prometida, que manava leite e mel, uma terra muito boa. Muito bem, quero que você acompanhe comigo a história. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo por gentileza em Números 13, versículos 26 ao 33. E ali me permita ler para vocês um pouquinho dessa história. Muito bem, Moisés, há muito tempo atrás, ele disse para o seu povo, que havia acabado de sair do Egito, ele disse para o seu povo: escuta, eu quero que vocês vão até a terra, essa terra prometida, que Deus disse que vai nos dar. Eu quero que vocês dêem uma espiadinha lá. Eu quero que vocês vejam se tem gigantes, se tem gente fraca, gente forte, se a terra realmente tem coisas boas, tem frutas, tem verdura, tem comida. Como é que é o espaço? Como é que é esse povo? Como é que seria para nós conquistarmos isso? Me traga um relatório, me diga o que é que vocês viram. Isso aí é um grupo de 12 pessoas, e eles foram e passaram 40 dias sondando aquele lugar, olhando tudo.
olhando qual área era mais valorizada em termos de imóveis, aonde que eles poderiam investir, aonde que eles poderiam colocar sua casa, onde que eles poderiam plantar, se aqui vai soja, se aqui vai pinos, o que que tem nessa região. Vamos sondar, vamos para Jaguaribe, terra prometida, não é essa? É lá. Muito bem. Aí no versículo 26, então eles voltaram. Só que o detalhe é o seguinte, eles conseguiram cortar um cacho de uva gigantesco e era necessário 2 pessoas carregarem. Tinha uma vara, amarrar um cacho de uva de tanta abundância, tanta fartura que aquela terra dava. E eles trouxeram, e olha só o relato que eles trouxeram para Moisés, que havia os enviado. Agora, me diga uma coisa, que relato, se você já parou para pensar um pouquinho, a proporção da negatividade de uma pessoa chegar ao ponto de dizer: nós somos que nem gafanhotos na presença desses homens. No máximo, uma pessoa talvez seja o dobro da outra. Agora, a pessoa chegar num ponto de exagerar tanto, a maneira de pensar dessas pessoas era muito negativa. E a consequência dessa maneira de pensar, desse modo de se ver, é isso que eu quero que você perceba, como é que eles se viam, a autoimagem que eles tinham a seu próprio respeito, era uma imagem de que eu sou um gafanhoto, eu sou um inseto, eu não tenho valor algum, eu jamais vou conseguir conquistar, superar esse adversário, não tem como vencer. A mentalidade é um negócio muito interessante, e esse povo judeu, a mentalidade da maioria era: eu sou um gafanhoto, eu sou um inseto, eu não consigo, não tem como, mesmo que Deus esteja comigo, Ele já esteve, mas nesta vez eu tenho que derrotar, não vou conseguir, não vai dar certo. E aqui serve para você parar e pensar. Com certeza você temos diversos momentos, diversos problemas na sequência, na nossa frente hoje talvez. Mateus 6, versículo 22, olha que interessante. Nós temos aqui a tendência de pensar que essa passagem fala sobre você não olhar para a pornografia, não deve, você não assistir os filmes terríveis de terror, não deve, não aconselho, e você não ficar olhando coisas pecaminosas, coisas sujas, não deve. Não deve. O ideal já vai resolver o problema do barulho. Corre, mas aqui tem uma outra aplicação. Eu queria que você parasse para pensar sobre o seguinte: quando você tira uma foto, por exemplo, com a câmera, e você vai revelar a imagem, você não vai com os teus olhos ou com a lente da câmera e você saca fora a lente e deixa aí. Lembra antigamente que a gente revelava os filmes? A gente não tirava a lente da câmera e dava para o revelador para ele revelar as fotos que ele tirou, ou que a gente tirou. O que acontece na verdade é o seguinte: existe uma imagem projetada por trás, para trás das lentes, e alguma coisa está impressa lá atrás. Se você pegar os olhos, se você pegar a sua visão, você vai perceber que existe uma projeção pelas lentes dos seus olhos, e há uma inversão da imagem na sua retina, e o nervo óptico projeta a imagem. O Milton está ali para me ajudar se eu estiver errado, né? O Milton, cadê o Milton? Não está, o Carol vai. Então, Carol, vai ouvindo, tá? Passa para o Milton depois.
Lá atrás no seu cérebro existe de fato a projeção da imagem, e é aqui atrás que você realmente enxerga ou processa aquilo que você está vendo ali fora. A imagem está registrada aqui atrás, não está aqui nos olhos. E a Bíblia diz que se você quer ter um corpo saudável, se você quer ter uma vida boa, você precisa aprender a ter uma imagem correta aqui dentro. Dentro de você, você precisa conseguir interpretar o que você está vendo de uma maneira saudável. Você tem que conseguir ver a vida de uma maneira saudável. Como você vê as coisas é boa, a sua vida vai ser muito boa. Se tudo que você olha e interpreta, tudo é mal, tudo é do diabo, tudo vai dar errado, a sua vida realmente não vai ser muito boa, vai ser cheia de trevas. Você vai estar cheio de teoria da conspiração, tudo que está acontecendo ao seu redor é o diabo que está fazendo. Você não vai conseguir ver Deus nas coisas, você não vai conseguir ver a alegria, você não vai conseguir ver coisas maravilhosas que estão ao seu redor. Então a imagem, na verdade, ela é formada aqui atrás, na sua mente. E é super importante você perceber como é que você interpreta a vida, como é que você analisa as coisas da vida. E aqui eu quero continuar desenvolvendo um pouquinho esse assunto autoimagem, que é fundamental. Tudo na sua vida depende de como você se vê. A sua vida pode dar muito certo pelo fato de você se ver de uma maneira positiva. Eu quero comentar com você alguns casos, por exemplo, de cirurgia plástica. Algumas pessoas precisam fazer uma cirurgia plástica porque realmente existe uma deformidade, existe algo que é muito importante mexer. Mas em alguns outros casos, a gente tem pessoas fazendo a cirurgia plástica e mesmo após a correção, a pessoa continua não se achando bonita. A pessoa continua se achando feia. A pessoa continua se achando inferior. Não compatível com aquilo que ela gostaria de ser. Ela não se aceita, ela não consegue se aceitar. Tem pessoas que não adianta você fazer a cirurgia, porque por dentro elas não se acham bonitas. Por dentro elas não se aceitam. E a beleza mais bela é aquela beleza interior que a gente sempre fala. É muito mais importante a pessoa se perceber como alguém bonito. Não sei se vocês viram no Facebook um clipe das mulheres, a companheira Dove, acho que era Dove, não? A Dove, onde a mulher fala algumas coisas, ela se descreve. E como é que é um desenhista forense? Como é que é o nome dessa profissão? Que desenha, faz o retrato falado lá. Enfim, esse cara aí. É um cara do FBI e ele sabe fazer o retrato falado. E ele não olha para a pessoa e ele desenha exatamente como a pessoa se descreve. Eu sou loira, eu tenho cabelos loiros, tenho olhos azuis, eu tenho um queixo assim, eu não tenho olho esquerdo, enfim, vai falando. A pessoa ela se descreve. Aí vem outra pessoa que passou por ela e ele pede: você poderia, por gentileza, descrever a pessoa que estava aqui com você na sala? E invariavelmente a próxima descrição gera um retrato falado mais bonito do que a própria pessoa se descreveu. Então é muito importante a gente perceber que naturalmente as pessoas não conseguem ou não veem a beleza que elas realmente têm. São muito críticas com elas mesmas. E na verdade as pessoas nos acham mais bonitas do que realmente somos. Só que tu, né, Guto? Muito bem. Então, a cirurgia plástica, em alguns casos, não adianta, Guto. Você tem que se achar bonito e aceitar que os outros te acham bonito. Por dentro. Entendeu? Por dentro, tá? Mas as pessoas não conseguem olhar para si mesmas com uma autoimagem saudável. Então, por consequência, o que acontece? Nós acabamos agindo, acabamos sentindo, acabamos vivendo de uma maneira que é compatível com a autoimagem que nós temos, independente dessa imagem ser real ou não. Eu me vejo de um jeito, eu vou acabar agindo desse jeito. Se eu me considero um perdedor, por mais que o sucesso venha na minha direção, eu vou acabar de alguma forma, em algum momento, rechaçando esse eventual sucesso
e vou acabar me comportando de uma maneira que me leve para o fracasso, para a derrota. Foi o que aconteceu com o time de Amarelo. Se você se vê como um perdedor, você será um perdedor. E deixa eu repetir, nós agimos, nos sentimos, nos comportamos de acordo com a nossa imagem interior, de acordo com a nossa autoimagem, independente da realidade dessa imagem. Nós vamos reproduzir aquilo que nós vemos em nós mesmos. E aqui eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a nossa mente. A nossa mente, ela trabalha em piloto automático. A partir do momento que a minha autoimagem diz que eu sou um perdedor, que eu não vou dar certo, que eu sou um viciado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, passa-se algum tempo, eu vou reproduzir exatamente esse comportamento. É assim que eu vou me comportar. Posso até contornar por um tempo, mas se a minha autoimagem não está correta, está longe da mente de Cristo, na sequência eu vou me comportar da maneira que o meu piloto automático diz. Eu sou um perdedor, logo eu vou agir como um perdedor. Se eu me considero uma pessoa que vou ficar solteiro para o resto da vida, por mais que venham várias pessoas ao meu lado, de alguma forma eu vou rechaçar, eu vou rejeitar. Em algum momento eu vou dar uma cavalada, vou fazer alguma coisa, sei lá o que eu vou fazer, vou rejeitar, vou fazer isso, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer para eu não casar, porque é um piloto automático. Se eu me vejo como uma pessoa que vai ficar estagnada na vida, jamais vou receber uma promoção. A consequência é, quando vier o momento da promoção, a tendência que você tem como piloto automático é dizer: aponta para a pessoa do lado aqui, acho que essa pessoa merece mais do que eu, ela vai fazer isso aqui melhor do que eu, melhor eu não pegar, é melhor outra pessoa fazer. O piloto automático, a nossa mente trabalha em piloto automático constantemente, e nós precisamos fazer como a Bíblia diz: eu preciso renovar a minha mente, preciso renovar o meu modo de pensar, eu preciso renovar a minha autoimagem. Veja o que está escrito, por exemplo, em Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó é o livro mais lido pelas pessoas que passam por momentos de crise, por momentos de problemáticas na saúde, problemas, enfim, de traumas. É o livro mais lido sobre a face da terra. É o Jó, é Jó, é a história de Jó. Mas no capítulo 3, versículo 25, diz assim: Deus ele começa a mostrar para Jó aquilo que ele realmente estava tendo como piloto automático. Constantemente você percebe que Jó tinha um estilo de pensamento de que em algum momento isso pode acontecer, tomara que não aconteça isso, tomara que não aconteça isso, tomara que não aconteça isso. Ele tinha medo de que algumas coisas acontecessem. E no resultado prático da vida, ou você tem fé, ou você tem medo. As duas coisas não conseguem andar juntas. Ou você tem fé de que tudo vai dar certo, ou você tem medo de que as coisas não deem certo. E a fé funciona da mesma forma que o medo. Os dois atraem aquilo que você está construindo como forma de pensamento dentro de você. A Bíblia também diz: assim como você pensa, assim você é. Se você pensa que é um perdedor, se você pensa que não vai conseguir crescer, se você pensa que vai ser sempre assim a sua vida vai ser sempre assim. Como você pensa, assim você é. Por isso que é super importante que Romanos diz: renove a sua mente. Para você ter a mente de Cristo, você precisa renovar a sua maneira de pensar. Você precisa renovar a sua autoimagem. Como é que você pensa a seu próprio respeito? E como você pensa, assim você é. E aí Jesus chega num momento do seu ministério, ele está conversando com as pessoas, e aí ele diz em Mateus 22, 37 o seguinte: Mateus 22, 37, o maior mandamento de todos. Olha como é importante isso para você e para mim. Jesus disse: o maior mandamento, a coisa mais importante para você é o seguinte. Quando Jesus diz que isso é o mais importante, é bom a gente inclinar os ouvidos e a gente abrir o coração e começar a pôr em prática e tentar entender o que ele está dizendo. Olha só que bacana.
Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua mente. Com toda a sua mente. E olha que coisa impressionante. Por que Jesus disse toda a sua mente? Eu tenho a impressão que ele se lembra como é que a gente foi construído. Afinal de contas, ele estava lá. E é mais ou menos assim. Você tem o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro. Certo? Quase todos aqui têm os dois lados, certo? Muito bem. Alguém fez? Não, né? Mas praticamente todos nós, se tiver tudo em ordem, nós temos dois lados no cérebro. Nós temos dois lados que formam a nossa mentalidade, que formam como a gente pode pensar. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Nós temos o lado consciente e nós temos o subconsciente. O lado consciente, como é que ele trabalha? Ele pega, vai para um restaurante, né? E aí você chega lá, e aí o consciente sentou à mesa e está o Willy Gossen, já que ele está fazendo visita aqui, vou mexer com ele. O Willy Gossen está lá lendo o menu. E aí ele vê lá, peixe, frango, peru. Aí ele diz, eu quero arroz e feijão. A consciência decide uma coisa de cada vez, sequencialmente. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não, isso não, isso não, isso não. Pronto, está decidido, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero arroz, eu quero feijão. A consciência decide isso sequencialmente, um após o outro. Muito bem. Aí o subconsciente escuta essa decisão e ele diz assim, amém, vai ser assim então, arroz e feijão. Acabou. Está resolvido. É lógico que você pode trocar, mudar de ideia. Garçom, eu não quero arroz e feijão, eu quero arroz, feijão e ovo. O ovo zoiudo, ele está lá. Você pode mudar sua ideia. Mas o consciente, ele decide uma coisa depois da outra, sequencialmente. E aí, você começa a perceber o seguinte, você começa a fazer alguns estudos no cérebro, você começa a perceber então que o lado esquerdo, ele trabalha de um jeito. Exemplo, o lado esquerdo do cérebro, se houver um dano nele, ele afeta o lado direito do corpo, certo? Sabemos disso, né? Então, tem um problema aqui, do lado esquerdo, o lado direito fica afetado. Se você parar para pensar mais um pouquinho, o lado direito afetou o lado direito, afeta o lado esquerdo do corpo. Muito bem. Toda a sua mente, presta atenção nesse raciocínio, tá? Jesus nos construiu e disse, eu quero que você ame a Deus com toda a sua mente. Então, os dois lados. Muito bem. Então, próximo. O lado esquerdo, ele trabalha em cima de palavras. Ele trabalha em cima da lógica. Ele trabalha em cima de você ouvir, por exemplo, uma pregação. Você está usando a sua razão agora. Você está processando as informações pelo lado esquerdo do cérebro. Então você começa a utilizar-se de artifícios como a leitura. Você começa a utilizar o artifício de ouvir uma mensagem. Ou você começa a falar com você mesmo de uma maneira positiva. Aí você, por exemplo, tem a informação de que o cigarro faz mal para a saúde. Você diz, pô, eu não devo fumar. O cigarro faz mal para a saúde. Você processa essa informação. São informações, são palavras, é um raciocínio lógico. O lado esquerdo do cérebro representa a mente consciente, aquela que processa as informações. Então, a gente utiliza de estratégias para afetar o lado esquerdo do cérebro, a lógica, o pensamento, o raciocínio lógico. Agora, se você for para o lado direito do cérebro, já vamos lá, peraí. Lado esquerdo do cérebro. Não vou pedir para a pessoa que fuma levantar a mão, não precisa. Mas, caso você fume, você sabe muito bem que o cigarro faz mal para a saúde e pode te matar. Você sabe disso. Todo fumante sabe disso. E você diz para você mesmo, vou parar de fumar. Eu tenho que parar de fumar. Ou o cigarro mata. E eu preciso parar de fumar. Mas não é interessante que isso não é o suficiente? A pessoa continua fumando. Ela continua com esse pensamento. E aí você vai
tentando mudar a sua vida e você simplesmente não consegue, por mais que você diga para você mesmo: eu vou parar de fumar, eu não posso fumar, o cigarro faz mal para a saúde. E as pessoas, muitas delas, não conseguem parar de fumar. Pequeno exemplo de que nem sempre apenas um lado do cérebro é o suficiente para você ter uma mudança de vida. E aí eu quero ir para o outro lado direito do cérebro. Como o lado direito do cérebro, a gente já falou, ele controla o lado esquerdo do corpo, nós também temos aqui, nesse lado, a parte da imaginação. Temos o Bob Esponja. Muita imaginação. Você trabalha com a parte visual, você trabalha com a sua autoimagem. É aqui que você afeta como você se vê. É com o lado direito do cérebro que você utiliza de uma estratégia para que você possa se ver de uma maneira diferente. E aqui você trabalha com imagens. O lado direito do cérebro não se afeta com o raciocínio lógico, não está nem aí com a lógica. Ele está aí com imagens. Como é que você vê? Como é que você enxerga a si mesmo? Como é que você enxerga o futuro? Como é que você enxerga esse lado? Então, e também o lado direito do cérebro já foi dito que é a mente, é o subconsciente, é o nosso subconsciente. Então eu preciso ter essa orientação de Deus, que é o mandamento mais importante, que nós devemos amar a Deus com toda a nossa mente, lado esquerdo e lado direito. É muito importante para que a gente consiga formatar, resgatar uma autoimagem saudável. Eu quero explicar aqui para você algumas coisas. Quando você começa, por exemplo, também a ser fumante, e ele diz: eu vou parar de fumar, preciso parar de fumar, preciso parar de fumar, o cigarro faz mal, o cigarro mata, o cigarro tem nicotina, não me adianta nada isso aqui. Mas ele continua fumando, porque na sua mente ele continua se vendo fumando um cigarrinho depois do café, fumando um cigarrinho antes de dormir, fumando um cigarrinho lá na sacada, olhando para a sua paisagem, sei lá. A mesma coisa acontece com o homossexual, com o viciado em drogas, com qualquer tipo de pessoa que tenha algum desejo de modificar a sua vida. Simplesmente o desejo racional de você mudar de vida não é o suficiente. Eu preciso conseguir trabalhar com a minha imaginação, eu preciso conseguir me enxergar diferente. Eu preciso conseguir projetar o meu futuro, uma imagem do meu futuro diferente. Eu preciso que a minha mente racional e a minha mente de imaginação trabalhem em sintonia. Eu preciso fazer com que os dois lados me ajudem nisso. Eu preciso conseguir me enxergar. No caso do homossexualismo, eu preciso conseguir me enxergar como homem. E tem muitas pessoas que não conseguem se enxergar vestidas de homem, se enxergam vestidos de mulher. E, gente, é interessante isso, porque você vai fazer entrevista e isso é assim mesmo que acontece. A pessoa dentro dela, ela não consegue se ver apaixonada por exemplo, no caso do homem, não consegue se ver apaixonada por uma mulher, consegue se ver um outro homem. Então, na imaginação, a pessoa precisa trabalhar. Não basta o racional, não basta uma informação lógica, porque você e eu não somos apenas seres racionais, nós temos o outro lado. E Deus disse: me ame com toda a sua mente. E para você restaurar a sua autoimagem, você precisa conseguir trabalhar racional e você precisa conseguir trabalhar com aquilo como é que você se vê. E aí você precisa começar a visualizar-se de uma maneira diferente. Você precisa conseguir se visualizar com uma pessoa que vai conseguir tal negócio. Você precisa conseguir se ver nessa posição. Gente, e é sério. Toda vez que você consegue enxergar um futuro desejável, você tem uma visão. Eu já vou respaldar isso biblicamente para vocês. Como a visão, a parte visual, é super importante para que a sua vida possa ter mudança, para que a sua vida possa chegar num lugar melhor. Não bastam informações, gente. Não basta. A mente toda precisa trabalhar. Você precisa conseguir se ver diferente. Deixa eu provar isso para vocês um pouquinho. Muito bem. Vamos lá. Provérbios tem um versículo que diz assim: sem visão o povo perece. Sem visão o povo se perde.
Sem visão, o povo vai à deriva. Sem visão, você não leva a sua vida na direção certa. Sem visão, você não vai levar a sua própria vida aonde você deveria ir. Você precisa ter uma visão a seu respeito para o seu futuro. Você precisa se ver nesse futuro. Se você não consegue aceitar essa imagem dentro de você, o seu futuro está muito prejudicado. Está em sério risco dele não acontecer. Você precisa conseguir se ver nesse futuro. Você precisa se conseguir ver livre das drogas. Você precisa se ver livre de dívidas. Você precisa se ver livre de um estilo de vida prejudicial. Então não basta chegar, por exemplo, no meu extrato bancário, né, Deise? Chegar no extrato bancário e dizer assim: eu profetizo em nome de Jesus uma conta azul. No dia seguinte, você precisa se ver levando um estilo de vida responsável, gastando de acordo com os seus ganhos. Você precisa conseguir se ver passando num shopping sem desespero para gastar. E olha que bacana, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele disse: olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E tem uma profecia em Joel que Pedro lhe cita em Atos, capítulo 2, que diz assim: que o Espírito Santo virá e descerá sobre vocês, e ele vai trazer para vocês sonhos e visões. Deus já nos deu a palavra, e o Espírito Santo vem e traz sonhos e visões. É a parte visual, gente. Tão importante. Racional, a palavra de Deus. Visual, o Espírito Santo afetando como Deus nos fez assim, gente. Não basta você ser um cristão de palavra apenas. Você tem que ter o toque do Espírito Santo sobre você. Você precisa ter a parte visual, a parte da imaginação. Você precisa ver o seu futuro. Você precisa se enxergar nesse futuro. Parte essencial da vida do Espírito Santo é que ele vai te dar sonhos e visões, uma projeção para o seu futuro. Porque Deus não quer que você se perca. Ele quer te dar uma visão do futuro. Ele quer mostrar para você para onde você pode ir, aonde você pode chegar. É super importante a visão. Então nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo. E assim você começa a conseguir construir a sua vida, a construir o seu futuro. Porque você tem como adorar a Deus com toda a sua mente, com a parte racional e com a parte visual. Sem visão o povo se perde. Sem visão você se perde. O Espírito Santo veio para te dar visão. O Espírito Santo veio para te dar sonhos, para você desejar alguma coisa melhor para o seu futuro. Se você acredita que Deus é bom, você precisa conseguir ver que o seu futuro é melhor. Deus tem algo bom para você. Deus tem algo bom para mim. E eu trabalho muito em cima disso. Por exemplo, quando eu fui fazer a nossa casa, eu peguei o projeto do Klaus e coloquei como descanso de tela. E constantemente eu visualizava aquilo. E eu falava com Deus: Deus, o Senhor vai me ajudar a construir esta casa. Então eu falava comigo mesmo e eu via: isso vai acontecer. Está fumando? Deus, eu sei que isso aqui não pode ser assim. Eu vou parar de fumar. E eu preciso me ver sem o cigarro. Eu preciso conseguir me enxergar sem esse estilo de vida, um outro estilo de vida. Eu preciso conseguir me enxergar correndo no parque. Eu preciso conseguir me enxergar fazendo outras coisas e não olhando para o cigarro, não vendo um estilo de vida que contém um vício, alguma coisa prejudicial à saúde. Eu quero que você pare para pensar sobre o seguinte: tem muita coisa escrita na palavra de Deus a seu respeito, muita coisa, muita palavra de Deus que você pode parar e pensar. Mas eu preciso que você comece a exercitar a sua parte imaginativa, o seu futuro. Você precisa conseguir se ver nessas declarações que estão na palavra de Deus. Olha só: maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Você consegue dizer isso aí? Amém para isso? Amém. Não é verdade? Está escrito: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ok, eu consigo me enxergar como alguém que está com uma pessoa muito grande dentro de mim mesmo? Ou eu não me
vejo assim. Eu sei que isso pode ser verdade para alguns, mas para mim não. Eu não consigo me ver andando nessa cidade confiante, tranquilo, seguro. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito. Mas o quanto eu consigo enxergar isso acontecendo? O quanto eu consigo adorar a Deus vendo isso como uma realidade na minha vida? Eu consigo trabalhar isso? Ou é simplesmente uma informação lógica que eu não consigo pôr em prática? Eu, como um todo, eu preciso ver e raciocinar em cima de certas informações. Eu preciso conseguir me ver como uma pessoa que tem Jesus dentro de mim mesmo. Se é que eu convidei ele para entrar. Porque isso aqui é uma expressão para quem recebeu a Jesus. Se você recebeu a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Eu preciso conseguir enxergar isso. Eu preciso conseguir ver isso na minha vida. Outro, os meus inimigos me atacam por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Você consegue enxergar essa promessa de Deus sobre a tua vida? Você consegue processar isso visualmente? Você consegue ver isso acontecendo com você? Ou você só consegue ver os inimigos chegando e te dando uma camaçada de pau, detonando você? Os inimigos vêm por 7 caminhos e eu me ferro em qualquer um deles. Você consegue ver alguma coisa acontecendo quando o pessoal vem contra você e de repente todo mundo sai perdido, totalmente desesperado? Porque você conseguiu derrotar, você achou uma saída, você consegue se ver como alguém que vai rechaçar os ataques dos inimigos. Outra expressão: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quanta gente chega para mim de vez em quando e diz assim: pastor, eu preciso de oração. O centro de macumba do lado da minha casa só pode ter feito um despacho contra mim. E estou me dando mal. Gente, a Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Ponto final. Eu preciso conseguir ver que eu sou mais que vencedor. Eu preciso me ver como alguém que está cheio do Espírito de Deus. Eu preciso me ver como alguém que é mais do que vencedor. E que nenhuma cilada, nenhuma arma que o inimigo vai fazer contra mim vai prosperar. Não vai acontecer. Mas eu preciso enxergar isso. Eu preciso me ver como uma pessoa vencedora, conquistadora. A Bíblia também diz assim: assim como Ele é, Jesus, assim eu sou aqui na terra. Autoridade, santo, cheio de poder, cheio de graça. Assim como Ele é, assim eu sou aqui na terra. Eu consigo me ver assim? Ou eu me vejo como um safado, como um cretino, como um cara que não tem jeito? Lembra-se que eu falei, a mente é transformada por um relacionamento. Tem muita coisa escrita a nosso respeito. Eu preciso me aproximar de Jesus para conseguir começar a me ver de uma maneira saudável. Adão era muito capaz, mas quando ele pisou no tomate, ele se viu diferente, se viu incompetente. E Jesus veio para restaurar a maneira que a gente se vê. Adão se escondeu. Talvez você esteja se escondendo de muita coisa. Talvez você esteja se escondendo de vários desafios que tem pela sua frente. E Jesus não quer que você fique com medo, porque a fé e o medo não podem andar juntos. Tudo que não provém de fé é pecado. Se você não andar em fé junto com Deus, você está errando. Deus só é movido pela fé. Deus não é movido pela sua lágrima. Deus não é movido pelo seu pedido. Ele é movido pela sua fé. Você só vai conseguir realizar as coisas sobre essa terra através da fé. Deus só tem parceria com aqueles que têm fé. Deus quer caminhar com aqueles que têm fé. Mas Ele está chamando qualquer um de nós que ainda não tem fé para começar a andar com Ele e ter fé. Todos os projetos da sua vida dependem de como você se vê, racionalmente e imaginativamente. Outra promessa: se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso o Henri falou num dos cultos dele, um dos últimos cultos aí, esse passado recente.
O pastor Conri, lá de Singapura, comentei com vocês, ele tem 3 sentenças de pena de prisão perpétua sobre a cabeça dele. Em um dos cultos, Deus disse para ele: fale sobre fé. E foi justamente a fé que fez com que ele entrasse por um caminho de desconfiança das autoridades, onde eles compraram uma propriedade enorme como igreja. E Deus disse para ele: você tem fé? Você acredita que eu sou com você? Acredito. Então diga, declare isso. Se Deus é por mim, quem me fará? O homem? O que o homem poderá fazer contra mim? É necessário você conseguir declarar as coisas pelas palavras. E é necessário você conseguir se ver como Deus diz que você é. Outra passagem: você está por cabeça e não por cauda. Você é por primeiro e não por último. Você está por cima e não por baixo. Como é que você se vê na sociedade? Você se vê como uma pessoa coitadinha, que não tem influência alguma, que você está sempre por último? Se sobrar alguma migalha, tomara que sobre para mim. Como é que você se vê? Como é que você se vê como profissional? Como aquele que vai conquistar coisas, ou como aquele que talvez sobre algum contratinho pequenininho, de alguma empresinha que talvez me pague em dia ou não, não sei, Deus permita que sim. Ou você se vê como uma pessoa que vai conquistar, que vai avançar, vai conseguir os melhores contratos. Lembra-se que eu falei um tempo atrás, até o Instituto Galo falou que existe uma coisa que você faz melhor que 10 mil pessoas à sua volta. Tem uma autoimagem a seu respeito saudável, independente das suas limitações. Já comentei com vocês sobre o Nick, que não tem os braços e não tem as pernas, e como ele já levou centenas de milhares de pessoas para Jesus, e como ele tem motivado pessoas ao redor do mundo, milhões de pessoas sendo motivadas. Ele casou, abraça seu filho com o queixo, e tem um estilo de vida fantástico, levantando muitas pessoas, porque ele se vê não como uma pessoa limitada. E o slogan dele em inglês é Life with no limbs, life with no limits. Uma vida sem membros, superior e inferior, uma vida sem limites. Porque o parceiro dele, sabe quem é? É o próprio Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. E você acha que ele não pediu por braços e pernas? Será que ele não contestou a Deus? Por que eu, Deus? Lógico que sim. Dezenas e centenas de vezes. Quantas e quantas vezes ele sonhava em poder acordar no dia seguinte e Deus ter feito um milagre, ter dado para ele os braços e as pernas. Mas ele nunca recebeu. Mas independente disso, ele conseguiu se ver ajudando a centenas e milhares de pessoas, a motivar pessoas a conseguir fazer da sua vida algo melhor. Bendito você é, tanto na entrada como na saída. Você vai ser bem-vindo na entrada, e puxa, que pena que você está indo. Como é que você se vê? Qual é a autoimagem que você tem? Tudo na sua vida depende de como é que você se vê. Se você se vê como uma pessoa que não vai dar certo, meu amigo, você está profetizando sobre o seu próprio futuro. Porque assim como você pensa, assim você é. E oxalá você peça para Deus que essas coisas aconteçam com você, que você consiga se ver como uma pessoa mais que vencedora, uma pessoa que vai conquistar, uma pessoa que nasceu para ser conquistadora, uma pessoa que nasceu para ser feliz, uma pessoa que nasceu para ajudar as outras pessoas à sua volta, uma pessoa que nasceu para se relacionar com Deus Todo-Poderoso, um Deus colorido, vasto, criativo, que não economiza na sua criação. Deus é o Deus da abundância. Deus, Ele quer te dar muitas e muitas coisas, Ele não vai economizar. Ele diz: se você precisa de sabedoria, peça para mim, eu vou te dar e não vou economizar na sabedoria, mas peça acreditando, porque eu sou movido pela fé. Peça acreditando que eu vou te dar, porque eu sou movido pela fé. Não peça com dúvidas, porque aquele que tem dúvida não vai receber coisa alguma de mim. Eu quero incentivar você hoje a ser uma pessoa de fé, uma pessoa que consegue enxergar o futuro diferente do que ele está se apresentando para você.
o futuro está se apresentando de um jeito errado para você, ruim, não está gostando, comece a enxergar um outro futuro para você. E comece a declarar essas coisas. Eu sou mais do que vencedor. Eu nasci para ficar por cima e não por baixo. E não é de um jeito egoísta, não é de um jeito para mim mesmo, é de um jeito para ser como um filho. Eu não quero que nenhum dos meus filhos sejam miseráveis. Por que Deus iria querer que você fosse miserável? Deus, Ele é bom. Ele quer que você se levante. Ele quer que você fique em pé, por dentro. Que você se veja como uma pessoa mais que vencedora. O casamento não está bom? Enxergue o casamento sendo melhor. Se veja como um marido melhor. Se veja como uma esposa melhor. Dia das mães, mães, se vejam como mães maravilhosas. Perceba quantas coisas boas vocês fazem. Como você pode marcar o futuro dos seus filhos. Enxergue lá na frente os teus filhos tendo prazer em voltar para casa, tendo prazer em chamar os outros amigos. Puxa, vamos na minha casa, lá é muito legal, a minha mãe é um espetáculo. Comece a ver o seu futuro de um jeito diferente. Comece a se projetar de um jeito diferente. Pegue as promessas de Deus e aplique isso, visualizando o seu futuro. Gente, o principal mandamento é esse: que você ame a Deus com toda a sua mente, de uma maneira racional, com a palavra de Deus, e de uma maneira profética, você vendo o seu futuro. Porque sem visão você vai se perder, sem visão você vai ficar estagnado, sem visão você vai morrer. Espero que essa palavra esteja te ajudando a você projetar uma vida melhor, algo mais intenso, algo maravilhoso.